para discutir da elaboração do orçamento de 2026. A consulta pública disponível para contribuição ficará disponível para contribuição de 2/4 a 8/4 de 2025. Aí na tela estão os endereços em que o munícipe, em que o cidadão poderá acessar para manifestar, para contribuir, para mandar as suas contribuições. Estão em nosso e-mail e a página da Prefeitura Municipal, em que você tem acesso às informações desta audiência pública para que se possa manifestar com conteúdo. Justifica-se o presente projeto de lei da necessidade do artigo 165, parágrafo 2 da Constituição Federal e o artigo 48 da Lei Complementar 101, de 4/5/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. O projeto que institui a LDO compreende as metas e prioridades da administração. Com os cálculos dos anexos, baseou-se na evolução da economia do município, através de dados comparativos de exercícios anteriores e projeção dos exercícios futuros, no caso 2026, 2027 e 2028, nos baseando também nos 3 anos anteriores, 2022, 23 e 24, que servirão de base para a elaboração da lei do exercício, da lei orçamentária de 2026. Para fazer essas projeções, nós nos baseamos em alguns cenários econômicos da economia brasileira para orientar as informações sobre o mercado de trabalho, sobre inflação, sobre o crescimento do PIB, o resultado primário do governo federal. Tudo isso influencia na arrecadação de impostos e também nas despesas que nós apresentaremos. E o panorama macroeconômico de março de 2025 do Ministério da Fazenda. Nós consideramos, então, como inflação 2025, Boletim Focus, que estimou em 5,66%. Esse índice de 5,66% nós utilizamos para projetar, para estimar a nossa arrecadação. Mais à frente. E para 2026, o índice de inflação considerado foi de 4,48% e de 2027, 4%. E para 2028, 2%. Essa é a previsão de mercado do Boletim Focus do Banco Central. O crescimento do PIB estimado para 2025, 2,99%. 2026, 1,6%, 2027, 2% e 2028, 2%, mantendo uma estabilidade do crescimento do PIB aí da ordem de 2%. Resultado primário do governo federal, sempre com déficit, no caso aqui de 2025, 0,6% do PIB de déficit do resultado primário. E aí na conjuntura econômica, nós apresentamos os gráficos. No caso do PIB, nós acabamos de dizer, né? Aqui já anteriormente foi o Boletim Focus. Agora é o panorama macroeconômico do Ministério da Fazenda. PIB em 2025, 1,99%. Em 2026, 1,6%. 2027, 2028, 2% também. O IPCA 5,66%, 4,48% em 2026, 4% em 2027 e 3,78%
em 2028. Um gráfico interessante que nós estamos querendo mostrar um momento, um panorama econômico. Se vocês verificarem aí na tela, todos os indicadores de confiança estão em queda neste momento, principalmente em função da economia internacional, do tarifaço nos Estados Unidos, e o reflexo disso na economia mundial. No caso do Brasil, por exemplo, a indústria está com viés do índice de confiança de queda, construção civil, serviços, comércio, e a confiança dos consumidores na economia também reduziu significativamente agora no mês de março. Isso influencia em todos os indicadores, porque se o nível de confiança em todos esses indicadores da economia brasileira estão decrescendo, os índices de projeção ficam temerários quando nós estimamos as nossas receitas, quando nós fixamos as nossas despesas, baseado nos indicadores de hoje, nós corremos um certo risco, dado o momento em que a economia brasileira está passando, assim como a economia mundial. Mas é apenas um sinalizador aí. E no slide seguinte nós apresentamos aí os instrumentos de planejamento. A gestão pública se baseia no tripé de planejamento, que é o plano plurianual, em que se prevê os planos, programas e projetos para os 5 anos. Começa no ano seguinte ao da eleição de uma administração e vai até o ano seguinte da outra administração. Então, o PPA de 2026 vai 2025. Nós, em 2025, estamos trabalhando com o PPA da gestão anterior, da administração anterior, que é de 2024, encerra-se em 2025. Esse é o PPA, são os planos, programas e projetos de médio e longo prazo. E aí vem o que nós estamos fazendo aqui hoje, vamos apresentar, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Elaboração do projeto de lei orçamentária de 2026. Aqui, então, se criam as diretrizes para a elaboração do projeto. Nós temos que entregar na Câmara Municipal até o dia 15 de abril essa lei de diretrizes orçamentárias. E a proposta, o projeto de lei orçamentária de 2026 até agosto, até 31 de agosto de 2025. Então, os instrumentos de planejamento da gestão pública, eles se baseiam nesses 3 instrumentos de planejamento. A LDO, Lei Orçamentária Anual, e o PPA, conforme nós já explicamos. Nós estamos com a nossa contadora, Thaisa, que ela fez os cálculos desses números que serão apresentados, e agora ela vai apresentar em maiores detalhes a estimativa das receitas e a fixação das despesas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026. Boa noite a todos. Então, nesse slide, a gente tem a receita consolidada por categoria econômica. A evolução das receitas estimativas, a gente pode ver que em 2023 a receita corrente realizada foi de 303 milhões e de capital de 11 milhões, um total de aproximadamente 315 milhões. Em 2024 foi realizada total de receita corrente de 321 milhões e de capital de 13 milhões, aproximadamente 335 milhões, que equivale a um aumento de 6,49% quando comparado ao exercício de 2023. Em 2025 foi prevista a receita corrente de 320 milhões e de capital de aproximadamente 3 milhões, perfazendo um total de 322 milhões, que é previsto, um decréscimo de 3,63%. Já para 2026, estamos prevendo
uma receita corrente de 337 milhões e de capital de 4,5 milhões, no total de 342 milhões, que equivale a um acréscimo de 6,08%. Para 2027, estamos prevendo receita corrente de 351 milhões e de capital de 3 milhões, fazendo um total de 354 milhões, que é um acréscimo de 3,56% referente ao exercício de 2026. Já para 2028, estamos prevendo uma receita corrente de 363 milhões, de capital de 3 milhões, no total de 366 milhões, que vale a um acréscimo de 3,45% referente ao exercício de 2027. Esses slides estão apresentados, né, as nossas principais receitas, né? Então, a gente pode ver um aumento já para 2026, no total de 6,29%. Esse quadro, ela demonstra as receitas segregadas, isso é somente as receitas da prefeitura. Então, nós projetamos um aumento aí de receitas correntes de 5,78%, sendo que, assim, a previsão, né, das receitas, a gente usa o Boletim Focus, né, que previa o percentual de 5,66%. Acho que nós tivemos também uma previsão maior, né, do IPTU de 7,67%. No caso do IPTU, né, crescimento vegetativo, né, na quantidade dos imóveis que estão em construção, loteamentos, essa coisa toda, então o IPTU um pouco maior aí do que os 5,66% que nós estimamos para a maioria das receitas, né? E o ISS também, nós estimamos um pouco mais para 2026, de 12,81%, considerando-se ações de fiscalização que nós vamos fazer, principalmente junto aos grandes contribuintes, como bancos, cartórios e outros serviços mais dinâmicos, né? Então, nós vamos aperfeiçoar, dar treinamento ao setor da fiscalização tributária para que nós tenhamos maior eficiência na arrecadação de ISS. Basicamente, como são muitos os números, eles estão colocados aí para que vocês possam acompanhar com mais detalhes. Só concluindo aí, então, no total, o crescimento de receita previsto, projetado para 2026, foi da ordem de 6,29% e o total de 301 milhões de reais, como vocês podem verificar aí na apresentação. Esse próximo quadro, nós temos a receita consolidada, né, que é por entidade. Então, a previsão de 2026 da Prefeitura são os 301 milhões, da Agência Reguladora 781 mil, e da Portoprev de 39, aproximadamente 40 milhões, totalizando 342 milhões, que equivale a uma variação total de 6,08% referente à receita total prevista de 2025. Nesse próximo quadro, nós temos a despesa segregada, isso é somente a despesa da Prefeitura. Então, nós prevemos para 2026, né, o valor de pessoal em encargos sociais, somente da Prefeitura, aproximadamente 145 milhões, juros e encargos da dívida, 270 milhões, outras despesas correntes, 124 milhões, investimentos, 8 milhões e meio, amortização da dívida, 4 milhões e meio, também temos uma reserva de contingência prevista de 2 milhões e 400, totalizando a receita da Prefeitura de 284 milhões e 800. No próximo quadro, nós temos a despesa consolidada, né? Então, da Prefeitura foi previsto, né, 284 milhões e 800 mil. Da Câmara tem a previsão da despesa de 5 milhões e 200. Da Agência, 1 milhão e 400.
da Portoprev de 50.810.000, totalizando 342 milhões de receita total prevista para 2026, que equivale a 6,08% maior que a prevista na LOA de 2025. Nesse próximo quadro, nós temos as metas fiscais, né, que a gente vai apurar o resultado, a meta de resultado primário e resultado nominal. Então, a previsão de 2026 da receita total sem a Portoprev, né, sem a RCPS, é de 302.400.000. Dessa receita total, 300.500.000 são de receitas primárias, né, que são as receitas da FINS, né, da Prefeitura. De despesa total sem a Portoprev, nós temos previstos o valor de 307 milhões, sendo que de despesa primária, 284 milhões. Todas essas despesas são sem a Portoprev. Então, agora nós temos receita total com a Portoprev, isso é, somente a receita da Portoprev prevista para 2026 foi de aproximadamente 40 milhões, 9.900. De receitas primárias da Portoprev, 36 milhões e meio. De despesas primárias da Portoprev, 49.200.000, e sendo assim, a gente tem nosso resultado primário, né, que é de 16.130.000, sem, né, a RPPS, e de 3 milhões já contando com a Portoprev, né, que são a diferença, né, da receita primária, das receitas primárias, menos as despesas primárias, né, é o resultado primário. A nossa dívida pública consolidada prevista para 2026 é de 14 milhões, sendo que a nossa dívida consolidada líquida, né, após as deduções, que é no total de faz valor de 10.600.000 negativo. Então, assim, nosso resultado nominal foi de 11 milhões. O resultado nominal é a diferença da dívida consolidada líquida de 2026 e a do final apurado de 2025. Então, a gente tem previsto a nossa dívida consolidada líquida de 2025 de 360 milhões e a nossa dívida consolidada líquida prevista para 2026 de menos 10.600.000. Sendo assim, nosso resultado nominal é de 11 milhões. Sabemos que são muitas informações, muitos números, por isso nós estamos deixando disponível na página da Prefeitura para consulta de vocês, logo na apresentação, quando nós iniciamos, no segundo slide, tem lá o endereço para que você possa consultar na página da Prefeitura, no sítio da Prefeitura, essa proposta do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2026. E as contribuições ou as dúvidas que, porventura, você tiver, que o senhor, a senhora tiver, em relação a esta apresentação, em relação à lei das diretrizes orçamentárias para 2026, também tem o nosso e-mail, que está marcado aí na tela, para que você possa fazer uso, entrar em contato conosco, nós esclareceremos as dúvidas e teremos o máximo prazer em receber a sua contribuição para que possa constar no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, se assim for viável, se assim for possível. O que nós tínhamos a apresentar, eu sei que é uma apresentação difícil, é muito técnica, muito número, mas que nos cumpre a lei neste momento, nesta audiência pública, eram apresentar essas metas fiscais que nós nos comprometemos, que a Prefeitura Municipal de Porto Ferreira se compromete com a população de Porto Ferreira. Então, estão aí as nossas metas fiscais, estão as diretrizes, colocamos à disposição para quaisquer dúvidas e para receber a sua sugestão. Muito boa noite, muito obrigado. Boa pergunta.